Queridos irmãos, queridos amigos, que Jesus nos envolva na sua paz. Que nesta noite possamos nos reencontrar mais uma vez para a realização de mais uma live da CF, Sociedade de Estudos Espíritas Ferense. É com muita alegria que nós estamos aqui para a realização desta live. Vamos rogar a Jesus as bênçãos do alto, as bênçãos dos emissários celestiais que possam nos envolver nesta noite e que tenhamos muito aprendizado. Com a permissão do Pai, nós iniciaremos. Assim seja. O nosso tema é do livro SOS Família, de Joana de Ângeles, Diversos Espíritos. SOS Família, de Valdo, por Diversos Espíritos. Eu acho que ainda lá na nossa casa ainda tem alguns exemplares dessa obra. O tema que nós vamos desenvolver hoje é Laços Eternos, onde nos fala da reencarnação que estreita os laços do amor, tornando os laços eternos, pelo quanto faculta de experiência na área da afetividade familiar. Então, veja que a reencarnação é a nossa oportunidade para reencontro das almas, para acerto de contas, para aparar as arestas. Então, nós nos reencontramos sempre com aqueles que nós deixamos alguma pendência, para que um dia sejamos aqueles espíritos harmonizados, né? Enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, atando as criaturas às algemas das paixões possessivas, a pluralidade das existências ajuda, mediante a superação das conveniências pessoais, a união fraternal. Então, veja que essa união é um exercício que vamos fazendo ao longo das encarnações, esse reencontro das almas, né? Os genitores inubentes, os irmãos, primos, os avós e netos de uma etapa trocarão, interessante, né? Trocarão de lugar no grupo de companheiros que se afinam, permanecendo os motivos e emulações da amizade superior. Muitas vezes, meus filhos, às vezes, estavam brigando, e eu dizia assim para eles: não faça isso, vocês estão brigando, na próxima encarnação ele vai ser seu filho, você vai ser a mãe dele. Aí ela fazia: Deus me livre! Mas existe essa questão da gente se reencontrar para os acertos de conta, para a gente aprender a amar aquele que nós tivemos dificuldades. Como irmão, mas como filho é bem diferente. Mesmo que nos dê trabalho, mesmo que tenha alguns comportamentos equivocados, mas nós, como mãe, como pais, nós fazemos o exercício do amor. Nós estávamos observando a história de Segismundo no livro Missionário da Luz, no capítulo 12, Preparando Experiências, onde eles falam da experiência de Segismundo numa vida passada, onde ele prejudicou e onde ele teve um relacionamento amoroso com a esposa de Avelino, Raquel, e ele assassinou o Avelino, né? E ele retorna na outra encarnação como filho de Raquel e de Avelino. Houve uma certa rejeição durante a gravidez, houve rejeição também do pai para receber esse espírito. Um trabalho muito grande da espiritualidade para esse reajuste, para que a preparação para essa experiência carnal. Então, veja que tudo obedece a uma programação da espiritualidade maior.
Nada acontece por acaso. O desligamento físico pela desencarnação faz que se recomponham no além-túmulo as famílias irmanadas pelo ideal de solidariedade, ensaiando os primeiros passos para a construção da imensa família universal. Então, todo esse processo, toda essa construção é para que a gente um dia aprenda a viver como uma grande família, né? Exercitando o amor, para que a gente comece nos pequenos círculos familiares, onde a gente vai exercitando o amor, amor à minha mãe, amor ao meu pai, amor ao meu irmão, amor ao meu marido, amor à minha esposa. Mas um dia a gente tem que aprender a amar não só no nosso pequeno círculo, mas esse amor vai se expandindo para outros seres, aprender a amar a humanidade e respeitar os nossos semelhantes. Quando a força do amor vigilante detecta as necessidades dos corações que mergulharam na carne, sem egoísmo, pedem aos programadores espirituais das vidas que lhe permitiam acompanhar aqueles afetos que os anteciparam, auxiliando-os auxiliando-os nos cometimentos encetados e a reaparecerem na parentela corporal ou naquela outra e da fraternidade real que os une e faculta exemplos de abnegação, renúncia e devotamento. Então, veja como todo esse procedimento, para que a gente vá exercitando o amor, exercitando a renúncia, exercitando o perdão. Tem familiar que a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade de relacionamento, tem uma rejeição, tem uma certa animosidade, mas pouco a pouco, exercitando essas trocas que vão sendo feitas pela espiritualidade em uma nova encarnação, nós vamos aprendendo a amar e, graças ao esquecimento do passado, a gente não tem acesso às nossas vidas passadas. Isso facilita esse reajustamento desses seres. Nós encontramos aqui no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é uma obra baseada no livro Mecanismos da Mediunidade, não, deixa-me ver, nos domínios da mediunidade. E ele fala dos 5 tipos de famílias, né? Então, há 5 tipos de famílias, que são as famílias, os relacionamentos, os casamentos acidentais, que são aqueles casamentos que acontecem rápido demais e acaba também rápido demais. Como diz o nome, acidentais. É um acidente de percurso. Eles se conhecem de forma acidental e também acaba muito fácil, muito rápido, sem nenhum vínculo espiritual. Os provacionais, que são a maioria dos casamentos, são provacionais, onde espíritos endividados se unem, né? Encontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Todos dois aprendem, porque todos dois têm dificuldades. Os casamentos sacrificiais, nos sacrificiais é o reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Aí é que é a dificuldade, né? Uma alma iluminada juntar com uma alma difícil, endividada, para reajuste. Nós estávamos observando ali, eu estava reassistindo a radionovela, depois de assistindo radionovela, eu estava dizendo a Eduardo, estou gostando tanto, porque tem aquela música, aquele fundo musical das histórias de Roma, né? E eu tenho uma certa intimidade com as histórias
do Império Romano, porque quando criança, eu vivi em Santo Amaro da Purificação. E o presente que nós ganhávamos todo domingo, se tivéssemos boas notas, era assistir o filme, como eles chamavam, matinê, não é? E aí nós íamos para a matinê assistir um filme. Todos os filmes que nós assistíamos era Sansão e Dalila, Os Dez Mandamentos, Moisés. E eu assisti muito esses filmes e eu tenho assim na minha alma uma alegria muito grande quando eu ouço essas histórias, né? E eu estava ouvindo 50 anos depois na radionovela, né? E eu vendo a história de o Públio Lentulus e Lívia, né? Na história que eu estava assistindo um pedacinho de há 2000 anos, depois vim para 50 anos depois. 50 anos depois já é Nestório, né? Então, quando Lívia e Públio, a alma de Lívia já tem um certo crescimento, já tem um certo amadurecimento. E Públio Lentulus ainda é um homem muito arrogante, muito vaidoso. Mas ele volta numa roupagem de escravo há 50 anos depois e já tem um novo comportamento, devido à dificuldade e os acertos de conta que a vida lhe cobrou, né? Então, nada é por acaso, é como dizia um companheiro nosso, é a lixa grossa. Depois que passa pela lixa grossa, para que a gente possa ficar mais dócil, né? Aos ensinamentos, à lei de Deus, a gente passa por esse processo de dor e de sofrimento. Quanto sofrimento, quanta dificuldade. Numa encarnação de muita arrogância, de muita prepotência, de muito poder, volta numa outra como um escravo e ali passa todos os sofrimentos. Aí alguém diz assim: ah, mas então não vale a pena ser bom. Ser bom é bom para quem é bom, né? É muito bom ser bom. E os casamentos afins, que é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. E tem os transcendentes, né, que é muito difícil esses casamentos. Os casamentos transcendentes são almas engrandecidas no bem, que buscam para realizações imortais. Então, esses casamentos transcendentes são raros, né? Pelo menos aqui na Terra, são raros. E aí nós lembramos de Jesus, né? Quando mais de uma vez confirmou a necessidade dessa fusão dos sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior necessidade da união familiar pelos laços eternos do Espírito. A primeira fê-lo ao exclamar, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a mãezinha amada, que eu buscava referindo-se: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Muita gente estranha esse comportamento de Jesus, porque não entenderam a mensagem, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas naquele momento Jesus estava querendo dar a lição que a mãe dele e o pai, os pais e os irmãos eram a humanidade. Mas muita gente entendeu como aquilo se fosse uma negação de Jesus, uma negação de Jesus à sua família. Aquele que pregou o amor, que falou tanto de união, que falou tanto de respeito, ele não iria negar a sua família, mas ele quis mostrar que a sua família era a humanidade, né? E nós colhemos aqui do o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, uma frase que eu achei assim perfeita, quando ele diz assim: o amor, onde ele diz assim: as relações humanas representam nosso maior desafio. Todavia,
é elas que obtemos as maiores recompensas. Então, as relações humanas são os nossos maiores desafios, mas é nela que nós temos o nosso aprendizado. Imagine num lar, espíritos diferentes se reúnem dentro de um lar, vários tipos de espíritos, e para que a gente possa aprender a amar, aprender a respeitar o espaço do outro, o limite do outro, aprender com o outro, porque a gente sempre aprende com o outro, até aqueles mais difíceis, e como nós aprendemos com aqueles mais difíceis, né? Tem seres que são difíceis, são complicados, mas a gente tem o aprendizado, que a gente aprende a exercitar a renúncia, aprende a exercitar a paciência, a tolerância, não é? O perdão, principalmente o perdão. No Evangelho, no capítulo 14, nos fala das duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Aí eu estava observando uma palestra de Maís Braga. Ela diz assim: o amor é um grande laço, mas não pode enforcar. Então, o amor é um grande laço, mas a gente não pode prender o outro a nós. Como diz assim, quem ama, liberta, não prende. Quem ama, liberta o outro. Não algema o outro. É alma gêmea, não é alma algema. É bem diferente, né? As primeiras famílias, que são as famílias por laços espirituais, são duráveis e se fortalecem pela depuração, são duráveis pela depuração no mundo dos espíritos, pela depuração da alma e se perpetuam no mundo dos espíritos. Essas almas por laços espirituais. E as segundas, frágeis como a matéria. Com a morte, elas se rompem, né? Mas também todo encontro é exercício, né? A família, ela passa por diversos estágios. A família ela não existe nenhuma família que comece já sendo uma família afim ou transcendental. Ela começa sendo uma família provacional, uma família acidental, e aí vai nos diversos reencontros, migrações da alma, elas vão aprendendo a se amar, a ter paciência um com o outro, a se tolerar, a compreender o outro. As famílias, nesse período de pandemia, elas tiveram uma oportunidade muito grande de convivência. Quem soube aproveitar esse período, estreitou mais os laços. Quem não soube aproveitar, teve sérias dificuldades, houve momentos de brigas, de agressões. Então, porque por dificuldade de convivência com o outro. Nós ainda temos muita dificuldade de conviver com o outro. Eu, particularmente, fiquei bem, porque eu gosto muito de ficar em casa. Eu adoro minha casa, eu gosto de minha casa, eu gosto de estar com os meus. Eu gosto de estar com os meus familiares, no meu recanto familiar. Eu me sinto muito bem, graças a Deus, é um recanto de paz. Tudo isso é construção nossa. Para que a nossa casa seja uma construção de paz, a gente precisa cultivar dentro de nós a paz. A gente manter o nosso lar sempre mantendo a oração. Orações sempre, não é só para dormir. Oração pela manhã, oração pela noite, oração a todo momento. Oração de agradecimento, não é? Oração, agradecer pelo nosso companheiro, pelos nossos netos, pelos nossos filhos. Sempre ter esse sentimento de gratidão em nós é muito importante. Então, eu não tive momentos de depressão, de tristeza, de revolta. Não, tive receios. Confesso que tive e tenho receios. Que é um tipo de vírus que, se você
absorve ele, você também contamina outras pessoas que você ama. Então, o receio da gente todo é isso. É você contaminar outros seres que estão à sua volta. Então, eu tive muito cuidado, tenho muito cuidado para não contaminar e para não contrair. Mas a gente sabe, como diz nosso irmão Divaldo, né? Só vai contrair quem tem que contrair. Quem não tem, vai passar perto dele e ele vai passar distante. Fazer do nosso lar recanto de paz, de amor, é dever de todos nós. Precisamos nos sentir bem com a nossa casa. E nós, na obra Estudando a Mediunidade ainda, nesses capítulos que fala do casamento acidental, aprovação não sacrificial, afins e transcendental, a gente vê que tudo é estágio para que a gente um dia seja uma família afins ou transcendental. É um longo estágio. São muitas vivências, muitos exercícios. Afinal de contas, viver e conviver, estar com o outro, ainda mais tem temperamentos muito difíceis, é um exercício de paciência muito grande. Nós sabemos disso. E nós vamos fazendo esses exercícios pouco a pouco, tentando compreender o outro. Ainda falando de Jesus, naquele momento em que ele é levantado na cruz, no livro Boa Nova, fala quando naquele momento que ele é, é erguido na cruz, e aí Maria, estando ao pé da cruz, diz assim: meu filho, que te fizeram os homens? E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eis aí teu filho. E ao seu lado estava João. Filho, eis aí tua mãe, entregando ao seu cuidado através de sua cuja ação inaugurou a era da fraternidade universal acima de todos os vínculos terrenos. Então, essa mensagem é de Joana de Ângeles. Tem diversos espíritos nesse livro SOS Família. Então, de família, todos nós conhecemos um pouco, né? Há famílias problemas, famílias que a gente sabe que é aquela família que a gente queria, como eu queria ter uma família assim. Mas quem quiser saber como é a família, aquela família, precisa conviver, como diz os antigos, precisa começar o junto para ver se é assim mesmo, tão tranquila, né? No recanto ali do lar, como é que funciona realmente aquela família que lhe parece tão tranquila. Mas nós vamos encerrar agradecendo a Jesus por esses instantes, pelos irmãos que estão nos ouvindo, agradecer a espiritualidade que nos acolhe e que possamos, muito em breve, voltar à nossa casa CF. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre, assim seja.